Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo projeto da Neoplatz, Além da Planta, nosso podcast, onde a gente fala um pouquinho, além da planta, sobre obras, sobre fornecedores, sobre vida também. Bom, eu sou o Diego, sou da Neoplatz. Nosso tema de hoje é quanto mais planejamento, menos esforço. Então, hoje a gente vai mostrar que, ao contrário do que todo mundo pensa, planejar não é burocracia, é liberdade. Eu trouxe hoje aqui para falar conosco a Ingrid, nossa querida arquiteta e parceira do escritório. Ela é do escritório Cúpula Rosa, especialista em psicoarquitetura, com projetos de interiores voltados a apartamentos. E ela tem mais de 9 anos nessa área. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho como traçar esse mapa do seu sonho e tirar sua obra do papel. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente falando sobre planejamento, que é algo que a gente gosta muito de conversar. Legal. Vamos planejar, né? Bora. Bom, Ingrid, obrigado pela vinda. Queria que você contasse um pouquinho de você, né? O pessoal não conhece. Um pouquinho por que você escolheu, né? Arquitetura, uma profissão tão bonita, tão antiga, né? Uma das primeiras. Aí antes era arquiteto e engenheiro, né? Formava arquiteto e engenheiro. Conta aí um pouquinho. Por que eu escolhi a arquitetura? Porque eu nunca tive uma raiz tão forte com uma casa, sabe? E eu queria entender como que um cliente tem isso para ele. Então é tão bom eu escutar o que ele quer, o que ele gosta, e entender o que faz ter a nossa casa de verdade, né? Então, em todos os lares que eu morei, eu tinha o meu ambiente favorito, a parte mais afetiva da minha casa, a minha mesa que eu levei para as outras casas que eu morava. Então, eu queria que o cliente se sentisse em casa, na casa dele, sabe? Isso para mim é muito importante. Bacana. Então a gente fala que a arquitetura é sobre qualidade de vida, sobre sentimento, sobre construir histórias, né? Sim, Porque se a gente for pensar, pelo que eu vejo, né? As pessoas elas constroem histórias. Ah, aquela casa era da minha avó. E aí fica depois e vai até chegar em outras gerações. é, Então existe toda uma história, né, dentro daquela casa. E as coisas vão mudando, vão se adaptando, né? sim, E o arquiteto eu vejo que ele é para o cliente ter essa qualidade de vida, né? sim. Para ter a qualidade de vida, de realmente a gente projetar algo para o bem-estar dele. Não só estético, mas realmente pensando em como ele vai viver naquele ambiente, né? Qual que é o espaço que ele mais gosta, como, se ele gosta de cozinhar ou não, como que ele toma banho, enfim, como que é o momento de relaxamento dele. Então é importante a gente saber entender o cliente de fato, né? A essência dele. É aí que entra a psicoarquitetura. Ah, legal. Eu não sei o que é psicoarquitetura, desculpa. Tem como você me explicar o que é isso? Eu não... Como que é aplicado, né, A psicoarquitetura é a ciência que estuda como o ambiente afeta o nosso bem-estar e comportamento. Então, o que isso quer dizer? Um ambiente ele pode afetar a gente de diversas formas diferentes. Vou dar um exemplo de uso de cores. Uma cor azul no quarto pode despertar diferentes sensações entre mim e entre você. Pode ser que você não goste da cor azul, porque desperta alguma coisa que aconteceu na sua vida, entendeu? Mas para mim me deixa calma. Em relação ao nosso cérebro, realmente azul é uma cor que acalma, mas pode ser que o que você vivenciou na sua vida, não. Então é importante a gente saber, sabe, o que realmente é o cliente, o indivíduo em si, né, a personalidade dele. Entendi. Mas isso só para cores, por exemplo, móveis? Porque, por exemplo, eu gosto muito de preto. Só uso preto. Apesar de Ah, estar usando cinza hoje, mas a minha cor preferida é preto e branco. Então, assim, o preto ele é muito carregado, né? Se eu fosse fazer um projeto com você, acho que você gosta do verde, né? gosto do verde. Eu já ia falar, não, Ingrid, tem que ter preto. Mas aí como que utilizaria? Porque o preto é uma cor carregada, né? Sim, Lógico, ele dá esse tom sombrio. sim, Mas, por exemplo, eu tive na Casa Cor, eu vi elementos, eu vi cenas lá, né? Espaços, né? Onde eles conseguiram casar, assim, o gótico, digamos assim, com uma cor mais leve também e dar aquele aconchego.
mas não era também um ambiente de casa. Tinha um ambiente lá de casa, mas o que eu mais gostei foi um ambiente de adega. Entendeu? Então, Que assim, era mais escuro, que né? era mais escuro. Era um vinho junto com É, preto, é, meio cinzentado. é. Então, assim, como que você aplica, já falando assim de cores e também de psicoarquitetura? Não, em relação, não é só cores, né? A gente entra com as formas e com as texturas também. Então, por exemplo, formas arredondadas é algo que é mais relaxante para nossa cabeça, sabe? Quando são formas mais pontudas, a gente fica com um pouco de mais receio, né? Ah, Texturas. Texturas, se a gente for usar somente cor chapada, não vai ter aquela emoção. Mas se a gente colocar texturas de diferentes tecidos, tapetes, dá aquele aconchego. Então, a gente consegue usar uma paleta mais escura, mas trazer aquele aconchego para casa, sabe? não só as cores, né? Então, por exemplo, os móveis, a decoração, É, ela também faz parte dessa experiência de sim, psicoarquitetura? sim. Principalmente se é algo que é afetivo para você. Então, por exemplo, eu tenho a minha mesa que eu gosto muito. Eu morava lá com a minha mãe, e tinha a mesa lá e eu trouxe para morar comigo. Então, é algo afetivo para mim. Então, tem clientes que, assim, eu sempre pergunto: você tem algo que você quer levar da sua casa, que você gosta muito? Ah, eu tenho um quadro que foi, exemplo aqui de um cliente, né? O pai dele fez o desenho e ele emoldurou no quadro para poder colocar na casa dele. Então, olha que legal isso, né? Fica pensando, caramba, eu tenho realmente algo único na minha casa que vai é, mostrar quem eu sou, o que é a minha vida, sabe? Eu acho isso muito, muito legal. Legal. Você me fez até lembrar é, da casa da minha falecida avó. Porque ela tinha o meu quadro lá. E aí, bem pequeno. E eu voltei lá, então era grande. E eu falei, nossa, esse quadro. Aí ela falou, sempre que eu passo aqui eu lembro de você pequenininho. Ai, que fofo. Né? Então, assim, eu imaginei isso, né? Então, são peças únicas. Além de ter peças únicas que os clientes gostam, que são arquitetos que desenham, né? Aquelas peças únicas. Mas tem isso também sobre vida, né? É, E total. como que você mapeia isso, tipo, no cliente? É um briefing que você faz para aplicar? Todo cliente você aplica esse tipo Sim, de sim. técnica da psicoarquitetura? A gente faz um psicobriefing. Como é que funciona? É, primeiro, eu gosto assim de mandar 2 briefings para eles, né? Um individual para conhecer a rotina deles, entender as necessidades, o que eles gostam, e o outro que é o técnico que é entrar ambiente por ambiente ali no projeto. Então, eles preenchem tudo e mandam para mim antes da nossa reunião presencial. Eu gosto de fazer essa reunião presencial para conseguir sentir os clientes, escutar eles. Eu não gosto de fazer online. Então, a gente marca em algum lugar, algum café, algum lugar bem legal que é a vibe deles. Então, eu escolho, eu sinto qual que é a vibe deles, né? Então, eu vejo que os clientes gostam mais alternativa. Então, eu vou naquele café ali. E aí, como que eu começo? A primeira pergunta que eu faço é: quem é o Diego? Então eu pergunto, quem é você? E aí ele vai começar a me falar. E As a pessoas partir. sabem responder isso? Não, não sabem. É Não são difícil, é todas as uma pergunta pessoas. difícil, Nem né? eu saberia responder. E aí eles ficam assim, se perguntando tal, mas a primeira coisa que eles falam é a primeira coisa que realmente é importante na vida deles, sabe? Então, tem umas pessoas que já chegam e falam, eu sou advogado. Não. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, que imagina como eu quero a minha vida no meu lar, enfim, a gente já consegue imaginar, ver como que ele é. E aí tem outra coisa que é em relação às prioridades dos ambientes, assim, né? Então, ele gosta muito de cozinhar. Então, a gente precisa focar nessa parte da cozinha que ele gosta. Eu gosto muito de receber amigos, hóspedes em casa. Então, a gente já vai vendo tudo o que ele gosta, né? Mas aí, eu vou anotando também como que é a sua infância, como foi a sua infância, os seus momentos de vida, qual que é o seu momento de vida atual? Você foi a sua primeira casa, o seu primeiro apartamento? Ou você tá esperando o seu primeiro filho? Você já reformou ou não? Enfim, faço várias perguntas, mas primeiro eu tento entender como que é o estilo dele, né? Como que é a essência dele em si, para aí eu conseguir ir de fato para o projeto. Então, essa seria uma trajetória do cliente. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um projeto, uma reforma, enfim, você teria todo esse questionário para poder ser assertiva
Isso. no que você vai projetar. Não é... Tem algum cliente que chega, por exemplo, eu tenho aqui a planta, eu já desenhei. Nossa, tem. Sim, Tem. mas isso também é bom para você, né? É bom, é bom. Mas quando o cliente ele confia mais na gente, dá aquela liberdade criativa, a gente realmente consegue ser mais assertivo, sabe? Porque aí ele realmente confia no processo, ele entende o porquê que a gente está fazendo essas escolhas para ele, sabe? É importante isso. E aí, além disso, a gente separa o briefing em duas partes, né? Que é um para entender a parte dele em si e o outro que é o projeto. E aí, quando a gente vai falar sobre o projeto mesmo, a gente já começa a falar sobre valores. Então, desde o começo, eu já falo sobre valores com eles. E depois que falar sobre valores, eu sempre levo amostras. Então, eu sempre levo as amostras para eles já escolherem. Então, lá no briefing, eles já colocaram que gostam de madeira média, madeira escura, madeira clara. Então, eu já vou levar alguns para ele já sentir qual que ele vai escolher, sabe? Então, isso é Legal. muito, muito bom. Levo umas pedras também para ele escolher. Nossa, eles ficam muito, muito animados. Eu imagino. A gente tá vendo nas redes sociais que tem alguns famosos, a Anitta, a Maíra Icardi, né? Que eles estão fazendo obras, né? E me remeteu um vídeo que eu vi, acho que foi da Anitta, que eles estavam escolhendo a tapeçaria ou a parte de peças, eu não sei o que era muito bem, né? E realmente, você vê, tem um catálogo gigantesco, tem muito material no mercado. Me fez lembrar também, um tempo atrás, minha mãe construiu um banheiro da churrasqueira lá na casa dela. Aí eu tava lá na cidade dela, e ela falou assim, Diego, quando eu for comprar, tem como você ir comigo? Porque você faz obra e tal, né? Então você vai me ajudar. Nossa, eu vou te falar, eu cheguei lá, tinha uma infinidade de coisas na prateleira lá, eu falei, meu E Deus, agora? eu não sei escolher isso não. Pra gente que é de obra, lógico, a gente tem uma noção, né? Mas o projeto realmente ele dá esse direcionamento do que casa com o que. E aí eu fiquei nessa responsabilidade de tipo, não, mãe, escolhe esse aqui, ó, e escolhe o piso amadeirado. Só que realmente você não sabe, porque você olha na prateleira, aí você tem que levar um piso do lado do outro, É, né? Então, assim, é um processo bem difícil. É só um banheiro ali nos fundos mesmo, que é um banheiro de churrasqueira, não precisava ser algo muito decorado. Mas para entender a complexidade de coisas que envolvem, né? é. É muita coisa que se você coloca os elementos que são desconexos, acaba até fazendo mal para a pessoa que vai conviver com aquilo, né? Sim. Não, e pensando nessa questão da Anitta, que era para escolher qual tecido. E ela, sabe, para ela tanto faz, sabe? Ela quer que o arquiteto escolha porque ela escolheu ele para escolher aquilo. Então, realmente, tem cliente que quer realmente ficar em cima, escolher cada detalhe, mas tem cliente que realmente confia no arquiteto e fala, não, o que ele escolher é aquilo que eu vou gostar. Adoro isso. São os melhores, São né? os melhores. São os mais fáceis de trabalhar. Não, Adoro. é muito bom quando a gente tem liberdade e a gente senta na cadeira de especialista, né? Porque aí você, de fato, pode atuar orientando ele, né? Mostrando, olha, o Dorflex é para dor de cabeça, tá? Não é para dor de barriga, né? É tipo isso, né? Mas assim, lógico, o projeto ele tem uma importância muito grande para a gente que executa, né? Eu sou da escolinha de projeto, né? Eu vim do projeto estrutural e eu bato o pé, eu falo, não, o projeto ele é muito essencial. Porque a gente realmente bate cabeça na obra, porque as informações faladas, elas são bem complicadas. E não só isso, para planejar, né? Eu brinco com alguns clientes e falo, como é que você faz uma viagem? Você faz um roteiro, você chega lá sem saber nada o que vai fazer e dá na telha, né? Se você fizer dessa segunda forma, com certeza vai dar problema. Não, pode ser que você seja assertivo, mas você vai gastar mais. Sim. Então é mais ou menos isso, a trajetória dentro de quem faz a obra ali sem projeto é você tá pisando ali num lugar que você não sabe, é o obscuro. O próximo passo pode ser sempre o pior, né? É você pegar um avião e não saber pousar, é mais ou menos isso. Então, eu entendo a importância do projeto como isso, né? Que não é só um desenho bonito. Eu acredito que já deve ter chegado para você, não. Com certeza. Eu tenho aqui as ideias, já tá tudo mapeado. Tem cliente que acha que é só realmente o 3D ali que a gente mostra, né? A imagem realista. Mas não é nada disso. Realmente a gente pensa em absolutamente tudo. Em todas as áreas possíveis ali de como a pessoa vai habitar.
Então, exemplo, a gente pensa no layout, que pensa no que vai ser demolido, o que vai ser construído no apartamento. Primeiro a gente começa com a existência, né? O que a gente vai trabalhar, no espaço que a gente tem. E aí, depois, começa a ver o que ele precisa para conseguir colocar tudo o que ele quer. Então, tem cliente que quer colocar um monte de coisa. Então, a gente está com um cliente que é um casal que eles têm um quarto e aí quer colocar uma penteadeira junto com guarda-roupa, enfim, com um monte de coisa dentro que não cabe, cama queen, e não cabe naquele quarto, sabe? Então a gente tem que virar a cabeça ali e pensar como que a gente vai conseguir solucionar aquele problema. Só que aí, ao mesmo tempo, não é só sobre pensar no layout em si. A gente tem que pensar em como que vai ser executável. Como que vai ser executável? Então tem que pensar na elétrica, hidráulica, nos acabamentos, revestimentos, enfim, em tudo. Em tudo para poder sair do papel. E não só na parte do projeto executivo, que vai ser executável, mas também fazer os orçamentos com os fornecedores, enfim, conhecer os fornecedores, né? Que nem eu conheço você, fazer as reuniões com o cliente para ele conhecer você também. É muito importante aqui. Mas me fala uma coisa, o que que é mais fácil? Fazer um projeto pequeno ou um projeto grande? Uma obra um pouco maior, assim, onde você tem essa liberdade criativa, onde você possa inserir mais elementos como o cliente quer. Porque eu imagino que seja mais difícil o menor. É menor, porque é muita coisa que a gente tem que colocar num espaço pequeno, sabe? Então a gente realmente tem que pensar muito bem no que vai fazer. Não só em relação à marcenaria, mas em tudo. Em como que vai ser cada ambiente que a gente vai criar, cada móvel que vai ser pensado, mobiliário solto, a iluminação, com certeza também. Tem que pensar muito, muito bem em como que projeta de fato ali num espaço menor. Quando é espaço maior, a liberdade é um pouco ela é mais fluida, né? Eu entendo assim. Para a obra também, essa parte de obras menores parece ser mais fácil, né? Mas a gente está com uma obra de um garden. Um garden, para quem não sabe, é uma planta que ela é fechada, né? Tem um apartamento fechado como se fosse um estúdio. E a maior parte do apartamento é aberta na varanda, né? Então, aqueles pavimentos intermediários que tem em alguns apartamentos. E eles são abertos, né? E aí, normalmente, o proprietário quer fechar e tudo mais, e aí tem que ter todo um planejamento ali para fechar, né? Mas eu estava conversando com a cliente a semana passada e eu falei para ela, olha, a obra menor, ela é mais difícil porque não tem como eu colocar muitos materiais aqui dentro, né? Para ser executado. Então, é um processo, não dá para entrar muita gente ao mesmo tempo, senão um bate no outro. Então, Nossa. é bem complexo, né? O pessoal fala, não, obra menor é coisa simples, mais fácil, mais rápida. Mas existe todo um cronograma também dentro de cada etapa e dentro de cada fornecedor, assim, eu imagino. E aí, quando o cliente ele vem para você, porque eu acredito que, assim, qual que é o melhor momento de procurar um projeto? Porque, meu apartamento vai ser entregue daqui, sei lá, um ano. Já é o momento certo? Já é o momento de fazer os orçamentos? Já é o momento de eu ir na loja, fechar a marcenaria? Como que é? Porque eu vejo que o pessoal é bem, assim, leigo em relação a isso. E já chega assim, hoje nós estamos em agosto, né? Início de agosto. Eu quero minha obra pronta para setembro, Não. outubro, entendeu? A obra talvez até consiga acontecer, mas a obra não é só a obra, a mão de obra, né? Tem a marcenaria, tem a marmoraria, Isso. tem outros elementos que demoram para ser fabricados e outras coisas que dependem da medição para ser colocados também dentro da obra, de fato, fora os imprevistos, né? A gente está falando de apartamento, mas vamos supor, um garden. Se tiver chovendo, você não consegue executar alguns serviços, né? Assim, aqui no escritório, quanto antes melhor, mas 6 meses é fundamental, assim, para a gente começar o projeto. Porque aí a gente vai conseguir pensar com calma, o cliente ainda não vai estar com as chaves, já querendo começar a obra. A gente precisa ter o projeto antes de ter as chaves, e aí assim que o cliente pega as chaves, a gente vai fazer o levantamento, né, tirar as medidas finais, porque a gente começa a fazer o projeto em cima da planta da construtora, se a gente não consegue acessar ali o apartamento. Mas quando a gente consegue acessar, a gente tira todas as medidas, pega as medidas de tomadas, ponto de hidráulica, todas as paredes, peitoril de janela.
e aí a gente compatibiliza com o nosso projeto para ver se teve alguma alteração de medida. E aí, a partir disso, a gente já costuma fazer o projeto executivo, mas a gente compatibiliza para ver se vai mudar alguma coisa do que a gente estava planejando. Mas durante o projeto, a gente já vai ter orçado a parte de obra. Então, a gente já costuma já adiantar absolutamente tudo, menos o detalhamento de marcenaria e marmoraria, que a gente não gosta de adiantar, porque realmente precisa ter as medidas finais mesmo, porque isso acaba impactando. Mas a gente já consegue já prever como que vai ser, né? Então, a gente já sabe que a construtora entrega com o piso nas áreas molhadas. E aí o cliente ele vai querer tirar para poder deixar o mesmo piso com a sala. Então a gente já sabe como que vai ser, então a gente já prevê isso. Geralmente a construtora entrega o ponto de hidráulica da máquina de lavar roupa para cima, a gente tem que descer. Aí a gente vai ter, às vezes, diferença de desnível da varanda com a sala. Então tem que elevar o nível, né? Ou tirar, enfim, o contrapiso, mas deixar tudo igual. Enfim, a gente já sabe como é que funciona, porque a gente tem experiência em relação a isso. E a gente já consegue orçar, fazer os orçamentos, e o cliente já consegue prever o quanto que está ficando a obra dele antes mesmo de começar, antes mesmo de pegar as chaves. Então, isso ele consegue ficar mais seguro, né? E aí, a gente monta toda uma planilha orçamentária, e a partir disso, ele começa já a fechar com o pessoal, né? Com os fornecedores. Então, eu já gosto de fechar logo antes, por exemplo, com você, porque já garante a sua agenda também. Então, isso é ótimo. Já garante a agenda do marceneiro, que costuma ter um prazo maior. Então, assim, fechou a obra, fecha com o marceneiro, para garantir o prazo dele, porque é ele que meio que finaliza tudo, né? E aí começa já com a parte da empreiteira. E aí, no meio disso, chama a marmoraria. 30 dias antes de finalizar, chama a vidraçaria. Então, assim, tem todo um time ali para conseguir fazer tudo dar certo, no tempo certo, sem esperar terminar uma coisa para começar outra. Legal. Eu vi que esses times já estão bem frisados aí na sua cabeça, né? Nossa, tanta obra! Isso é legal, que bom. Não. Não, mas é importante, porque a gente acha que vai acontecer do nada, né? E às vezes é isso também, né? Ah, eu vou acabar a obra para depois eu pensar na marcenaria. E aí, nossa, marcenaria vai demorar mais tanto. E aí você fala, nossa, eu não sabia, e agora? Né? Então, isso é importante. Isso também ele dá no projeto, né? No projeto executivo você faz os detalhamentos, né? Sim. Que é diferente, né? O projeto preliminar do projeto executivo. Como é que são esses times, né? Porque você faz o briefing com o cliente, ele vem no projeto preliminar, você aprova e depois da aprovação você vai para o executivo. O executivo ele tem que ser execuível para quem vai ler, né? Isso. Assim, na primeira etapa, a gente faz o anteprojeto, que é a parte do 3D. A gente desenha todo o 3D já tudo certinho. Então, já desenha a parte interna do mobiliário, já coloca as tomadas, iluminação já coloca. Para fazer as imagens realistas, a gente apresenta para o cliente, mostra tudo já para ele, e a partir da aprovação dele, a gente começa a fazer o projeto executivo. Então, o projeto executivo, a gente começa a fazer planta de demolir, construir, elétrica, iluminação, ponto de iluminação, acabamentos, revestimentos, quantitativo de material. E aí, a partir disso, que começa realmente a planejar a obra de fato. Mas aí quando vem aqueles desenhos bonitinhos lá que mostra pro cliente, né? Porque às vezes o cliente vem pra gente assim, ó, eu tenho um projeto, aí é o 3D, né? Porque o 3D é que de fato impacta o cliente que é leigo, né? É, Então, como que é? Porque eu já vi algumas cenas de cliente se surpreendendo depois do briefing, né? Porque eu acredito, né, que você faz todo o levantamento escrito e sim, depois você passa aquilo pro papel, né, pro desenho. isso. E quando é apresentado no 3D, como que você faz essa... A gente monta uma apresentação com as imagens realistas, por exemplo, umas 4 ângulos de cada ambiente. E além disso, eu também tô com o 3D aberto para mostrar para ele, para conseguir andar com ele assim durante a apresentação, para realmente olhar, né? Porque às vezes quando você olha na imagem estática, você não consegue entender melhor. Mas aí quando eu abro o 3D, ele já consegue entender, sabe? E o cliente fica muito, muito feliz. Teve um cliente recentemente que começou a falar: o que vocês fazem é arte. Eu fiquei, nossa, vamos. Mas a arquitetura é ligada à arte, né? Nossa. A arquitetura, ela vem do meio artístico, né? Algumas faculdades de arquitetura, elas são bem artísticas mesmo. Eu tenho alguns amigos arquitetos que eles
desenham coisas só artísticas, né? Não faz nem parte de projeto de interiores, nem nada. Eu nem gostava de interiores. Eu gostava, na época da faculdade, eu era mais parte de urbanismo. Eu gostava de andar pela cidade, enfim. E aí, eu achava que interiores era mais luxo mesmo. Até em 2015, foi a primeira vez que eu fui no Casa Cor. E assim, eu não me interessava por interiores, só que aí eu comecei a trabalhar numa construtora. E era voltado às áreas comuns de prédios residenciais. Eu comecei a gostar mais. Então, como que a gente faz ali um salão de festas, enfim, uma academia. Aí depois eu comecei a trabalhar num escritório de interiores. Aí eu comecei a entender que realmente a arquitetura não é só estética, é o acolhimento que a gente tem no nosso ambiente, sabe? Onde a gente vai morar. Legal, É, legal esse relato. A arte, ela é bem difundida ali com a arquitetura, se a gente vê tudo, né, tem que ter uma forma. Ontem eu vi até um comparativo de como eram as coisas antes. Era mais artístico, né? A gente tinha, a, aquela catedral Notre Dame. É totalmente é. desenhada, aqueles negócios talhados, enfim. E hoje, não, é mais quadrado, é mais, né, aquelas casas quadradas, aquela arquitetura mais Mas quadrada. eu não gosto de arquitetura quadrada, não. Tem que ter umas formas orgânicas ali, uma forma É, curva. Algo que remeta mais à natureza, sabe? Acho que é aham. bom para nossa sensação de pertencimento das coisas. Quando é muito quadrado, é muito rígido. Não sei, eu gosto mais de quando é fluido. Então você é da escola do Niemeyer. Né? Não, essa parte das formas eu acho que é bem interessante, mas vamos explicar também, né? Quanto mais curvo, mais difícil, isso aí vai onerar, né? As coisas. É, a gente tem um hack, a gente quer fazer um hack curvo, ele é um pouquinho mais caro do que um hack reto. Porém, ele é diferente. Mais Vale bonito. mais bonito. Tem que fazer a conta, né? Se Tem que vale a fazer a conta pena. se vale a pena, isso. Se vale a pena pagar por aquela beleza ou deixar quadrado. Né? Na minha concepção de engenheiro, eu deixaria tudo quadrado, tá? Não. Você tem que imaginar como que é a sua sensação ali no ambiente, sabe? Uma coisa rígida, assim, não é gostoso de estar. Tem que ter ali uma forma arredondada, é tão gostoso. Imagina, Ah, eu tenho uma mesa ali que a minha mesa ela é reta. E aí direto eu bato a perna nela. Nossa, horrível. Sempre quando a gente faz mesas de home office, a gente sempre dá uma arredondadinha, assim, pra ninguém bater a perna. olha que legal. É, Ela tá falando o segredo aqui, tá, gente? Quem for fazer mesa aí de de home escritório. office, já manda dar passar a tupi ali pra É, poder arredondar. até mesa de jantar, que nem essa mesa aqui, ela é arredondada. Se ela fosse reta, não sei, a nossa sensação seria algo diferente, sabe? Aqui, pra mim, ela tendo essa curva, ela deixa a gente um pouco mais, não sei, suave, assim, de conversar, sabe? Se fosse mais reta, parece que eu estou numa sala de reunião, sabe? Não Sim, sei. nossa, legal. Não tinha pensado isso. E quando ela é pontiaguda, né? Você tá sempre com o sinal de alerta ligado, É, né? exatamente, isso. Tá sempre com o sinal de alerta ligado. Mas legal, vou fazer uma pergunta meio complicada aqui pra você. Dá pra fazer uma obra aí sem projeto? Claro que não. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Tem um pessoal que se arrisca, né? Fazer umas obras aí sem projeto. Você estava falando do 3D. Então, assim, essa experiência, voltando no 3D, essa experiência, o cliente, você falou, ele caminha dentro dentro do seu projeto, você põe aquele óculos, porque eu já vi, né, as consultoras vendendo dessa forma. Ah, ainda não coloco óculos, mas eu sei fazer uma imagem que a gente consegue sentir o ambiente. Eu coloco ele estático e aí ele consegue girar para conseguir ver como é que ficaria no 360, sabe? Isso eu Ah, consigo fazer, legal. mas não é o óculos que eu tenho. Mas eu consigo fazer essa imagem. Eu já fiz isso para uns clientes, nossa, eles amaram, mostraram para os amigos. Falaram, meu Deus, é assim que vai Legal. ficar. Legal, porque é uma expectativa, né? É, Tem um parceiro nosso que ele ele sabe mexer numa plataforma de videogame. E aí ele coloca os projetos dele dentro do videogame. Então o cliente ele vem, ele pega o controle mesmo, né? Acoplado ali ao computador, ele põe na tela e ele caminha de fato, né? Em primeira e em terceira pessoa
mostrando aquela experiência. Então, você consegue fazer tudo. Você consegue ligar a TV, como se fosse um GTA. Será que esse é o futuro da apresentação dos projetos? Sim, e tem já, né, softwares que desse jeito mesmo. E no futuro eu quero implementar isso, porque realmente é algo que os clientes gostam de ver, né, de sentir realmente no espaço. Porque quando eu estou apresentando o projeto, eu mostro a imagem estática. E aí, dependendo do projeto, eu faço essa imagem 360. Só que aí, como eu não tenho implementado essa parte desse software que é mais atual, né, de fazer o renderizando no tempo mesmo, eu acabo mostrando o 3D e ele consegue entender. Mas, se a gente implementar isso, realmente muda toda a sensação dele, né? De como que vai ficar, dele já saber. Inclusive, tem até a gente consegue já mudar a cor. Então, tô passando com ele e aí a bancada é branca. Quero ver como é que vai ficar preta. Já na hora ele já muda e já fica preto. Então, assim, já consegue, tipo, testar, assim, sabe? Legal. Eu acho que a tecnologia, ela vem aliada a isso. O que eu vejo hoje com a IA, né? Eu vejo que os clientes, eles estão bem mais espertos, né? Então, ali, numa simples pergunta, você consegue ter algumas informações de forma mais rápida. Tem gente até usando as IAs, assim, para Google, né? Tá eliminando o Google e tá fazendo as perguntas ali, né? Até uma cliente nossa, né? Em comum, ela tinha muito de levar coisas novas do TikTok. E o TikTok apresenta tecnologias ali da China e algumas coisas que não dá para ser implementada aqui no Brasil. Mas eu vejo que o cliente ele está bem informado por conta das IAs. O que ele pode fazer, quais são os materiais que podem ser empregados. Isso você já esbarrou nisso? Como é que você está vendo essa evolução aí? Com IA, ó, eu vou contar que esses dias, eu mandei pro GPT, falei assim, ó, GPT, tô com uma planta aqui, mostrei a planta para ele e falei, ó, eu preciso disso, disso, disso. Vamos ver se ele consegue, né, ser arquiteto. Nada a ver. Sério, gente. Ele criou coisa nada com nada, sabe? Então, assim, não tem como ele substituir a gente, mas ele pode ajudar a gente a chegar em alguma conclusão, sabe? Mas pegar, assim, o nosso o Posto. nosso imposto, não. O nosso posto, não. Mas em relação ao cliente vir com ideias do TikTok e tudo mais, eu acho isso legal, até porque às vezes eu pesquiso também como que a gente consegue usar mesmo. Tem várias pessoas que postam, né? Como que fez, como não fez. A gente quer usar alguma materialidade, algum material e não sabe como é que foi usado. Então, às vezes, a gente consegue ver como que usaram. Mas, enfim. Não, legal, bacana. Eu acho isso bem legal da IA, porque os clientes eles confrontam a gente, né? E a gente está sempre preparado, né? Lógico, tem perguntas que não sabemos assim de bate-pronto, né? Mas a gente está sempre preparado porque a gente sempre vai em mostras, procura novos fornecedores com novas ideias, vê o que está de novo no mercado. Inclusive, até o ChatGPT lançou uma versão dele mais inteligente ainda. Então, a gente está sempre se antenado. Quem não se antenar, né, não vai ficar para trás, né? É que nem aquela era onde o AutoCAD era o master ali, né? O programa master. E, sei lá, chegou uma hora que o Revit bateu na porta e falou, eu tô chegando. E quem não se atualizou não conseguiu acompanhar essa toada. Tanto é que os projetos de prefeitura, não sei se você sabe, acho que 2026 não aceita mais AutoCAD. Então, quem não se aperfeiçoou lá atrás, acabou perdendo a caminhada do barco. O barco passou na frente, agora vai ter que correr atrás. Mas é muito bom a IA para a gente, porque a gente consegue automatizar alguns processos. Por exemplo, na obra, tá saindo do sistema que a gente utiliza lá no escritório, onde você consegue ou escrever num papel, ou você manda por áudio, e aí a IA já te fala, ó, já manda para o setor de compras, né? Aquela lista de material, você manda uma lista de material, já vai para o setor de compras já manda e...
eu vejo que ela vem para automatizar alguns processos. Né? Para minha vida pessoal, eu uso o ChatGPT para fazer compra de mercado. Eu odeio fazer mercado. Então, eu uso, né? E a gente tem que usar. E eu fui numa palestra onde o pessoal realmente estava com medo, né? De tipo, a IA vai tomar o meu posto, né? E na verdade não, né? Eu vejo que ela ainda não faz isso ainda, né? Não, mas acho bem difícil, assim, pegar o nosso posto mesmo, porque a gente, a interpretação que a gente tem, a gente entende o cliente, às vezes ele nem sabe falar o que ele quer, mas a gente consegue entender, sabe? Por meio dos gestos que ele faz. Eu acho difícil uma máquina conseguir entender isso, assim, agora, né? Então, é uma profundidade muito grande que a gente tem, assim, para conhecer uma pessoa e conseguir entender o que ela quer de fato, sabe? Uma interação humana, né? Interação humana, contato humano total. Eu acho que vai demorar um pouquinho, viu, gente? Daqui uns 10 anos eu vou fazer outro podcast e eu vou bater com o primeiro episódio e a gente vê o que deu essa conversa. Bom, vamos falar do que todo mundo gosta, né? De custo. Eu ia falar dinheiro. Vou falar de dinheiro. De dinheiro, né? Bom, eu vejo que hoje os materiais, né, aumentaram muito, tudo tá mais caro, né? Então, como que é essa decisão? Tá, bom, vou chegar, Ingrid, eu quero fazer isso aqui, mas eu quero gastar 10 mil reais. Nossa. Então, assim, lógico, como que vem essa realidade? Como é que tá a realidade dentro do mercado? O pessoal tá sem noção mesmo de custo, o custo realmente está oneroso dos materiais, da mão de obra, porque a gente tem um problema também na mão de obra, não só nos insumos, né? A gente tem um problema na mão de obra, tanto a desqualificação da mão de obra, quanto a escassez da mão de obra, de fato, né? O que eu vejo hoje é que a mão de obra, ela daqui a pouco vai ter que ser de países vizinhos, porque o brasileiro já não está mais querendo a mão de obra. Eu tenho uma teoria também. Eu acho que as pessoas se graduaram, fizeram muitos cursos, e aí ninguém quer descer do patamar para fazer a mão de obra. E, gente, tem pedreiro que está ganhando mais que engenheiro, né? Nossa, porque realmente falta. Ganha. Você conhece o eletricista? Ele abriu a folha de pagamento para você. Azulejista, ó, ganhei isso aqui. Nossa, meu Deus, quero trocar de profissão. Como que tá, né? Como é que os clientes chegam, né, nesse custo aí? Como que você caminha ali para a realidade, né? Assim, o cliente chega e ele fala, ó, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um apartamento de 60 metros quadrados e eu tenho 100 mil para investir na obra toda. 100 mil. 100 mil ele acha que dá para fazer alguma coisa. Só que aí a gente tem que pensar que não é... Tem várias coisas que a gente tem que pensar ali na parte do projeto. Então, tem a mão de obra, tem a marmoraria, tem a marcenaria, tem vidros e espelhos, então pode ter o envidraçamento da sacada, que acaba encarecendo. Tem eletrodomésticos, que é algo que encarece bastante, ar-condicionado. Então, assim, são coisas que eles acabam esquecendo, sabe? Então, eu sempre, quando começa, eu falo assim, né? Pega todos os eletrodomésticos que vai ter no projeto e já vê quanto é que tá ficando. Então, assim, teve um cliente que chegou num valor de 40 mil só de eletrodoméstico. Então, eu falei, beleza, 40 mil, sobra 60 mil. 60 mil, a gente tem que pagar mão de obra, marcenaria, marmoraria, tem um monte de coisa para pagar. Então, não dá. E a gente tem o valor, mais ou menos, né? De 4 mil, 4.500, 3.500 no mínimo, para conseguir fazer uma obra completa, né? Você fala por metro quadrado. Metro quadrado. Por metro quadrado. Porque, assim, engloba tudo, inclusive imobiliário, decoração, projeto, tudo. 3,5, assim, é bem difícil. Eu tava fazendo uns cálculos que, mais ou menos aqui no escritório, é 4,5. Assim, para fazer algo legal, que você consegue escolher revestimentos bons, de marcas boas, louças e metais de marcas boas, mobiliário. Assim, não dá para colocar painel ripado em tudo, ou serralheria em tudo, ou o que mais? Pedra irregular, essas coisas vão encarecendo a obra, né? Então, a gente tem que usar ali o que dá para fazer com o dinheiro que ele tem.
Porém, a gente já deixa claro que é mais ou menos isso. O 4,5 metro quadrado, no mínimo. Assusta, né? Assusta. Assusta, porque se a gente falar de um apartamento de 100 metros, né? A gente tá falando um valor aí assustador. Eles se assustam porque, sei lá, paguei 300, 400 mil num apartamento, sei lá, pequeno. E aí vou gastar isso na minha reforma, tipo, nossa. Hoje você tem mapeado, assim, por exemplo, a gente trabalha na obra com várias disciplinas, né? Então, estamos falando aí de mão de obra, marcenaria, marmoraria, vidraçaria, serralheria, o que mais me ajuda Louças e aí? metais. Louças e metais, acabamentos. Iluminação. Porque sabe o que eu vejo? O pessoal chega assim, nossa, mas quanto que eu vou gastar no meu porcelanato? Como se a obra fosse só porcelanato, né? Então, aí tem tapeçaria, eletros. O que representa, projeto, o que representa, assim, cada porcentagem? Porque eu entendo que o mais oneroso ali é a marcenaria e a obra, né? E a obra. Tava vendo que a marcenaria pega mais ou menos uns 25%, 30% ali, depende de como que vai ser, né? Até mais, às vezes, 35% da obra toda. Já a obra é mais ou menos uns 20%, 25% também, depende do que a gente vai modificar. Então, se a gente vai, exemplo aqui, pegou o apartamento novinho, entregue pela construtora e vai colocar forro de gesso com sanca iluminada, perfil de LED, enfim, essas coisas vai encarecendo. Então, o valor já começa a ficar um pouco mais alto. Mas se a gente não colocar forro de gesso, a gente consegue trabalhar com uma iluminação legal, sabe? Sem precisar colocar o forro. Enfim, as coisas que a gente vai balanceando. E eletrodoméstico também é algo que vai encarecendo. Iluminação. Basicamente, sempre quase a mesma coisa, assim, uns 3, 4%. Projeto não é nem 10% comparado a tudo que vocês vão ter que pagar, né? Então, marmoraria, geralmente também é uns 10%. Revestimentos, depende muito do revestimento que o cliente vai comprar. Então, se ele vai colocar um porcelanato 1,20 por 1,20, já é um valor diferente de 90 por 90. Ou de uma lastra, entendeu? Então, acho que vai depender muito, assim. Mas revestimentos é algo que é considerável também. Então, você está me dizendo que o inimigo dos clientes é a marcenaria, não é a obra, tá, gente? Marcenaria. Desculpa, meus amigos de marcenaria, meus fornecedores de marcenaria, mas vocês que oneram a obra, não é a gente da mão de obra. Não, mas assim, a marcenaria é porque realmente os clientes, eles querem espaço, querem guardar as coisas nos armários, né? Então, a gente tem que pensar nessa parte da marcenaria mesmo. Mas não só a marcenaria, pensar como um todo também. Mas quando é um apartamento pequeno, realmente a marcenaria acaba se sobressaindo. Mas quando é um apartamento grande, os clientes, a gente faz ali a cozinha, os banheiro, enfim, os armários básicos. Mas a gente costuma trabalhar também com os móveis soltos e revestimentos. Isso que fica diferente, sabe? Sem ser aquele projeto, aquele apartamento que é cheio de marcenaria para todo lado. Isso eu não gosto, entendeu? Isso eu já sou contra. Prefiro trabalhar mais com os revestimentos, com cores, a iluminação, do que ter um apartamento só de marcenaria. Entendi. Vai depender, então, do estilo. Por exemplo, eu tô viajando aqui, tá? Você tá falando, eu tô pensando. Eu gosto muito de usar minhas roupas no cabide. Eu não sou muito de gaveta. E isso, entrando nos pormenores de custo, né? Isso impacta no custo? Quantas gavetas? Se eu quero um gavetão, ou se eu quero uma dobradiça diferente, ou um puxador diferente, puxador cava. Sim. O que encarece são as ferragens, né? Então, se você vai colocar bastante gaveta, acaba encarecendo mesmo. Se vai ter alguma porta diferente, uma porta escamoteável, ela tem um sistema diferente que ela abre e ela vai lá e recolhe. Então, isso já é diferente, é mais caro. Agora, se vai ser, qual o tipo que vai ser usado? MDF, ou laca, ou lâmina natural, enfim, isso também já vai encarecendo e vai mudando ali o valor. Mas, assim, gavetas e os acessórios em si é o que encarece mesmo. Bom, acho que então a minha marcenaria vai ficar Ou, barata. ou gaveta dentro de gaveta, sabe? O cliente quer a gaveta Como tem assim? dentro de gaveta. Gaveta dentro de gaveta? Você puxa a gaveta e aí tem uma gavetinha dentro, assim, para ter Nossa. mais espaço para você reaproveitar a altura.
Sério? Então, isso Fica acaba muito caro encarecendo. fazer uma penteadeira, porque eu acho muito bonito penteadeira, aquelas com as Tem as divisórias. divisões. Nossa, eu É, acho, assim, o luxo do luxo, mas né? fica um pouquinho caro. Com E vidro em cima, né? com vidro. Ah, eu lembrei de uma mesa que a gente fez para um dentista, um consultório de harmonização facial que tinha um vidro em cima, assim. Era o luxo do luxo, É, né? Então, eu acredito que isso vai encarecendo, né? Porque cada material empregado, ele tem que ser pensado para ser empregado naquela situação, né? Você comentou de isso. vidraçamento de sacada, que puxa bastante, né? É, A depender do prédio, eu acho que hoje nem tem mais, mas eu acho que só pode ser 10 milímetros laminado, que é um ah, vidro duplo. Então é 5 mais 5, então já é um vidro mais pesado. Aí o que muda agora é o tipo de corrediça, é uma corrediça aérea que dá menos manutenção, ou uma corrediça, um outro tipo de corrediça. tem Então toda uma são. norma para seguir. é, Inclusive, tem toda uma padronização em relação ao envidraçamento da sacada, né? Quando vai fechar. Então, não dá para você ir em qualquer um. Ele tem que seguir as normas ali que vai atender o condomínio. Tem todo um desenho técnico que o condomínio dá, né? Pra gente dar pro pessoal do envidraçamento da sacada para conseguir orçar da forma certa. Tem que ter cor. Ah, e outra coisa também. Se vai colocar tela de proteção, também tem que considerar qual é a ordem que entra, né? Sabe? A tela para os gatinhos, enfim, cachorro. Sei. A gente tem que considerar, ó, primeiro a gente entra com a tela ou entra depois do envidraçamento da sacada? Então, a gente sempre tem que conversar com os fornecedores para entender aonde que entra cada um, né? Sempre tem essa conversa. É que são os pormenores do custo, que às vezes é só quando você pega realmente a chave do apartamento. O que eu vejo é que, por exemplo, se o cliente ele foi acostumado a vida inteira dele morar em casa, ele vai para apartamento, tem esse impacto, né? Nossa, Porque você tem que seguir as regras ali do condomínio, né? é, Ou às vezes o cliente ele não aceita, não, eu quero fazer isso, mas aí o condomínio barra, né? é. Tem cliente que quer tirar a parede que não pode tirar. Enfim, aí a gente tem que deixar claro que não pode. Tem as regras, se você comprou um apartamento assim, a gente tem que seguir assim. Olha só. Principalmente quando é alvenaria estrutural. A gente não pode tirar a parede. Então, quando o cliente vai comprar um apartamento, ele tem que entender o que ele está comprando. Ele tem que analisar como que é a construtora, né? Como é a construção que vai ser feita. Se vai ter parede de drywall. Já teve cliente nosso que todas as paredes eram de drywall, praticamente, né? Então, assim, tem parede de drywall e a gente vai colocar uma marcenaria. Tem que ter um reforço na parede para aguentar o peso da marcenaria. Então, tudo isso tem que ser pensado no projeto. E não só, quero colocar a TV ali de 85 polegadas, mas na parede de drywall. Óbvio que não vai aguentar. Então, tem que pensar muito, muito bem, assim. Sim, é tudo planejado, né? Eu acho que esse é o caminho. Ah, desde a aquisição até o projeto, até a execução, até o que vai dentro, quais os elementos, né? Eu vejo que é uma jornada, né? São muitas pessoas envolvidas para aquele bem comum, né? Eu Sim, falo para o pessoal lá no escritório que toda obra, ela é uma empresa. A gente abre a empresa quando vai começar a obra e fecha ela quando finaliza, porque realmente são tantas pessoas envolvidas, tantos fornecedores, tanta técnica, tanto material, tem material que a gente tem que estudar um tempão antes de aplicar. A gente fez uma pedra térmica utilizada em piscina, aquelas que não esquenta o pé, sabe? sei. E tinha uma série de regras até para recebimento dessa pedra. Nossa. Então, é o recebimento, é o armazenamento em obra, é o tempo de cura, é como assentar, colagem dupla, não. Então, assim, é uma série de coisas até para a gente conseguir a garantia do fabricante, né? Então, assim, parece muito simples, mas tem muita coisa envolvida por trás, fora o gerenciamento. Eu queria também te perguntar uma coisa, que o pessoal chega muito confuso lá no escritório, em relação ao que é o gerenciamento da construtora e o acompanhamento do arquiteto. E até para a gente, às vezes, é um pouco confuso de explicar, né? Mesmo ele vindo com o arquiteto, ou às vezes sem o arquiteto, é confuso para a gente explicar. Então, bom, estou com a especialista aqui, eu vou deixar você falar. O gerenciamento de obra de vocês é referente a o que vocês fazem, né, na obra. Então, vocês vão fazer toda a parte civil ali da obra, a demolição, a elétrica, a pintura, a parte de hidráulica. E a gente entra com os outros segmentos da obra.
Então, tem a marcenaria, a marmoraria, a vidraçaria. Então, a gente tem que conseguir elaborar um cronograma para todo mundo conseguir trabalhar juntos, mas sem que haja um impedimento deles, né, durante a obra. Então, a gente tem que entender, você tem que passar o seu cronograma. E com o seu cronograma, eu sei, ó, nesse dia aqui não vai ter um monte de gente na obra, consigo entrar aqui com é o momento certo, né, de entrar com a marmoraria, porque já está ali instalado o revestimento na parede. Então, ok, consigo entrar. E aí, no próximo dia, consigo já marcar a medição da marcenaria, porque já está instalada a bancada. Então, tem os momentos certos para cada coisa. E aí, diferente do que os clientes acham, o gerenciamento de obra não é ficar o dia inteiro na obra vendo o prestador trabalhar. Então, isso é muito importante deixar claro. A gente contrata uma equipe especializada, que a gente confia, a gente sabe como que eles trabalham, né? Então, eles sabem que eles estão lendo o projeto, a gente tira as dúvidas, vai no projeto, vai no apartamento uma vez por semana, tira todas as dúvidas, e aí eles vão lá e fazem. Voltou semana que vem para ver se está tudo certo. Tudo certo, ok, vamos partir para a próxima etapa. Então, é assim que funciona. Mas aqui o que a gente faz é tirar a dúvida do projeto e não de obra. Vocês que tiram a dúvida da obra com o pessoal que trabalha para vocês, né? Sim, eu entendi. O que a gente vende para os nossos clientes, né? Lógico, além da comodidade, é que o projeto seja execuível, né? Porque o que eu vejo você não pode ter só o projeto ali, né? É realmente tirar aquilo do papel e colocar dentro da realidade, dentro dos caminhos que tem ali, porque eu sei que existem algumas barreiras que a gente encontra só quando começa a obra e algumas adaptações que precisam ser tomadas de decisões rápidas, Isso. onde a gente não altere a propriedade intelectual daquele projeto, porque o que eu aprendi sendo projetista é que realmente o projeto ele detém uma propriedade intelectual. Para eu poder fazer uma alteração, eu tenho que ligar para a pessoa, Isso. para o arquiteto. Então, olha, tem um problema na obra, um desafio na obra, não falo mais problema lá no escritório, tem um desafio lá na obra e a gente vai precisar alterar um elemento que vai afetar a parte estética do projeto. O que podemos fazer, né? Então, imagina se essa decisão ela cai na mão do cliente. Nossa, Ele vai saber resolver? não. Entendeu? Então, assim, realmente o que a gente... É o serviço que a gente faz, lógico. Eu entendo que o arquiteto ele é o maestro daquele conjunto para que as coisas aconteçam. A minha parte ali é um dos instrumentos que vai tocar ali dentro daquela orquestra. E vocês vão coordenando e vão administrando, porque a gente Isso. entra numa fase e depois a gente sai, e vai entrar a marmoraria, vai entrar a marcenaria. E realmente é importante, né, esse acompanhamento para que o seu projeto seja executado de forma de como você projetou, né? Eu entendo isso. É bom a gente ter esse convívio que a gente tem, a nossa relação, de realmente conhecer quem está executando a obra mesmo, de fato. Porque se acontece alguma coisa, realmente, às vezes, assim, a gente tem ali o manual do proprietário, que tem as plantas que a construtora entregou, mas às vezes pode vir alguma coisa diferente, sabe, do que a gente está planejando. Ou até quando é apartamento antigo. Apartamento antigo não tem planta, e aí a gente descobre que ali a parede é um pilar. O que a gente vai fazer? Vai mudar todo o projeto? Então, a gente precisa ali conversar com o arquiteto, né, e ver como que vai compatibilizar tudo o que a gente pensou para encaixar no que o cliente precisa. É importante a gente sempre ter essa comunicação, né? Sim, eu entendo que obra e projeto é velocidade, né? Então, sempre tem um prazo, um cronograma, né? E a gente precisa seguir. Então, as decisões, elas precisam ser tomadas rápidas, né? Sim. Elas precisam que o cliente entenda, olha, eu preciso disso porque esse material ele demora para ser fabricado, ou, olha, no cronograma tá aqui, se você não me entregar isso, vai dar pau. Então, hoje a gente vê que realmente, tocou uma nota desafinada na orquestra, opa, ferrou. Por isso que tem que ter planejamento. A gente realmente tem que ter o cliente, né, tem que ter muita clareza do que ele quer na hora do projeto, para realmente chegar, a gente fazer o projeto executivo, e aí vocês pegarem o projeto executivo e pegar e
colocar em prática, né? O que, que vai ser feito. Porque se o cliente chega e quer mudar alguma coisa durante a obra, nossa, aí é... Nossa, dá merda. Entendi. Bom, isso tem alguns cases para isso. Eu já fiz até um levantamento de que um retrabalho, ele custa até 10 vezes o valor daquele serviço bem pensado. Então, assim, Diego, você tá me zoando, não é possível. Sim, vamos falar de uma luminária. Você pega uma luminária que foi instalada ali no centro, né, teoricamente no centro de uma mesa. E aí, bom, não deu certo. A mesa chegou, ferrou, escolhi outra mesa. E agora? Não, tem outro Mas exemplo. você tem outro exemplo? Tem exemplo da mesa também. Mas olha, aí o cliente fala assim, não, mas é só mudar aqui no forro de gesso, é só mudar. E aí você tá lá com o forro pintado. O que que você tem que fazer? Você tem que abrir o forro, desinstalar a luminária, passar para outro local, furar de novo, comprar a luminária certa, colocar a mesa no lugar, pintar o forro, que às vezes não dá retoque, você tem que pintar ele inteiro. Então, olha só, quantas pessoas envolvidas tiveram, quantas disciplinas de mão de obra tiveram envolvidas, Pois e é. aí você fala, não, é simples. E às vezes não é. Então a gente pega muito no pé lá no escritório de falar, olha, vamos planejar. Quer começar a obra? Não vai. Bota o pessoal lá para demolir. Não, gente, não é assim. Vai Né? dar certo. Só que você acha que começar uma semana antes Vai mudar alguma coisa, não nossa. muda, não muda. Porque a velocidade está nas tomadas de decisões, Sim. nos planejamentos. A gente costuma fazer reuniões semanais justamente para encontrar esses caminhos para que a obra seja executada dentro do prazo. Então, eu acredito que também na arquitetura, olhando um cenário de todos os fornecedores, porque vocês de fato abrem esse leque, né? Ao fornecedor X, Y, Z e tal. A gente não, a gente está vendo dentro do nosso escopo, né? Vocês encontram os caminhos melhores para poder direcionar o cliente nesse prazo, porque eu acredito que ele chega, né? Falando, olha, eu preciso me mudar, ou eu vou alugar um Airbnb e o projeto todo tem que estar completo em 6 meses. Não, isso não dá. Assim, a gente já deixa claro qual que é mais ou menos o tempo da obra, né? A gente sempre conversa, então, apartamento de 60 metros quadrados vai durar 60 dias, mais ou menos, vai. Então, é isso que o cliente tem, então ele tem que entender, só que ele não pode modificar nada durante a obra, porque cada modificação é um prazo para poder arrumar as coisas, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui de um cliente. Mudou, a geladeira, o tamanho da geladeira. E aí a bancada já estava instalada. Aí sorte que a geladeira entrava no lugar. Mas isso poderia impactar tanto na elétrica quanto na hidráulica, porque tinha do lado a máquina de lavar louça. Tem o revestimento que está atrás, poderia impactar alguma coisa. E sorte que a marcenaria não tinha entrado ainda e a gente conseguiu deixar a marcenaria menos alta em cima, né? Mais baixinha. E aí conseguiu entrar a geladeira, mas ela ficou um pouco mais apertada do que a gente havia previsto. Então, assim, qualquer mudança que faz altera em tudo, né? Tem que pensar em tudo que vai pegar, né? Então, mudou uma coisinha, vai afetar em várias. Exemplo também, uma cliente colocou um ar-condicionado na varanda, isso aqui é importante falar, colocou um ar-condicionado na varanda, só que o local que poderia ficar o ar-condicionado, no projeto, era um perfil de LED. E aí, o que vai fazer? A gente vai mudar o perfil de LED de lugar, vai mudar o ar-condicionado de lugar. Enfim, a gente posicionou o ar-condicionado em outro lugar para não alterar na iluminação. Só que aí, o forro de gesso que a consultora entregou, às vezes não é bom, né? Às vezes ele pode cair, né? Fala aí você. Aquele forro de plaquinha, né? De plaquinha. E aí, se cai, o que acontece? Vai ter que refazer todo o forro de gesso. E aí tem o aditivo, né? Que é o que que os clientes odeiam. Quando fala aditivo... você estava falando de apartamentos mais antigos, né? O que eu vejo é que realmente acontecem aquelas coisas do Irmãos à Obra, né? Para quem não conhece, é um programa que são 2 irmãos. Eles têm algumas vertentes dos programas, mas o que eu me recordo é que eles vão fazer a aquisição de uma casa. Então, eles são contratados para ser consultores, primeiramente, daquela compra. E aí eles falam para o cliente, não, aqui você vai gastar, sei lá, 500 mil para reformar essa casa que você quer e tal. Aí, né, na edição da TV vai mostrando lá
os móveis se encaixando e tudo mais, né? Aquele negócio lúdico. E aí, beleza, vamos começar a obra. Aí começa a obra e aí fala, então, ó, eu desci aqui no porão da sua casa, tá com problema estrutural. Esse programa é dos Estados Unidos, né? Então, ó, tá com problema estrutural aqui, você vai gastar mais 500 mil para... E aí o cliente, mas 500 mil, você tá louco? Então, acontece isso, a gente faz obra também de casa, mas no caso de apartamentos, acontece isso, dos apartamentos você descobrir um vazamento, de ter uma tubulação ali antiga de ferro, problemas em elétrica, onde tem que mudar quadro, onde tem que mudar até entrada de energia para aquele apartamento. A gente já pegou. Então, assim, são coisas ocultas, que é fora do interiores, né? E que só o pessoal ali que faz obra ou que tem um mapeamento ali completo da obra consegue dar esse diagnóstico, né? Exemplo, né? O quadro de luz que foi pensado para ser menor, mas o cliente ele quer colocar mais eletrodomésticos 220. Então, a gente tem que ter um disjuntor próprio lá no quadro de luz. Mas tem a capacidade máxima também. A gente não pode sair colocando 220 em tudo. Isso é muito importante falar. Porque tem cliente que ele mora em casa e aí vai morar em apartamento e aí acha que é mais livre, né? A gente colocar 220. Mas não é assim, né? Tem a capacidade do apartamento, do limite, né? Tem construtora que até nem deixa colocar nenhum 220 no apartamento. Caramba. Tem construtora que não deixa. Caramba. Lá no escritório é tudo 220, você acredita? Tem um projeto meu que é tudo 220, que é a forma como foi construído lá, né? Não sei se é por região, porque isso eu me recordo que tem muito na praia, né? Então, eu nunca tinha visto, assim, em São Paulo, de pegar todos os 220. Inclusive, eu quase queimei um micro-ondas lá no escritório, porque eu fui lá colocar e o micro-ondas pipocou. Eu falei, tira. A gente usa transformador lá, né? Tem que usar transformador. Eu tenho uma obra que é tudo 220, né? O apartamento, né? O condomínio em si. E assim, eu já tenho que avisar todo mundo que vai entrar lá, os prestadores. Não levarem uma máquina que é 127 para não dar pau. Enfim, todo mundo já está ciente. Inclusive, o cliente também, né? Então, todos os eletrodomésticos comprar 220. Depurador, toalheiro térmico, enfim, tudo 220. Nossa, isso é muito importante. A gente está com um cliente em execução que ele falou pra gente que um eletro era 220, chegou, era 110, e aí teve que mudar. Sim, tem coisas... É mais difícil quando é 110 mudar pro 220, né? Quando é 220 para 110 é mais tranquilo. Mas isso é muito importante, né? Até eu falo pro orçamentista lá do escritório, falo, ó, vê a lista de eletros, porque é muito importante porque a gente às vezes tem que fazer alguma alteração no disjuntor, né? Então a gente tenta fazer essa previsão de tudo, mas sempre tem alguma coisa que passa, claro. Mas a visita técnica é muito importante para isso. Eu acredito que até para o projeto, né? Se vocês estão projetando numa planta onde você não visitou, pode ter alguma divergência de informação, né? Sim. Inclusive, às vezes chega cliente e fala, tenho um apartamento de 80 metros quadrados, 2 quartos, e ele é um apartamento antigo. Então, eu peço umas fotos para entender como que ele é. E aí eu pergunto, você quer tirar tudo? Como você quer repaginar total ou não? Enfim, é isso que vai norteando ali, mas é importante a gente ir no local ver, entender. E aí, se puder também chamar alguém, que nem você, ou chamar alguém da área ali para ajudar a entender como está a estrutura, sempre é válido, né? Bom, pensando em apartamentos é mais difícil a gente fazer alguma alteração estrutural, porque envolve outros apartamentos, etc e tal. Mas, lógico, sempre seguindo a regra ali do condomínio, né? Tem até um case de uma cliente que eu visitei, a gente está em processo de orçamento, onde ela, infelizmente, ela fez ela tem um garden e ela fez algumas alterações em uma convenção, uma assembleia antiga, algo assim, e executou. E aí ela está numa briga judicial com o condomínio, que ela tem que desfazer aquilo. Só que assim... Mas o que ela fez? Assim, é um garden. Então ela fez um fechamento em algumas partes do apartamento dela, onde ela criou um quarto.
novo. Ah, E aí acho que a cobertura, eu não lembro se é de vidro, e aí não pode ser de vidro, não ah, pode fazer forro, não pode tampar. Então, assim, tá maior briga, porque tem um banheiro. Como que ela não vai tampar? Como é que ela vai pôr um vidro e vão olhar lá em cima e ver um é, banheiro dela, e ver o quarto dela? Então, assim, precisa seguir essas regras. Então, por isso que eu te perguntei, porque alguns clientes, eles saem de casa e vai morar em apartamento, o impacto realmente de seguir essas regras, ela te dá uma limitação. Na casa não, a gente fez uma casa onde praticamente a gente quebrou toda a estrutura da casa e fez reforço interno de pilar, de vigas metálicas, pilares metálicos, onde dá uma liberdade maior para você fazer uma alteração mais drástica, digamos sim. assim, que impacte mais na parte elétrica, na parte de esgoto, na parte estrutural, né? É um pouco diferente. É, quando o cliente quer mudar o ponto, exemplo da privada, sabe? Do vaso, do banheiro. Quando é apartamento, não é tão simples assim. A gente tem que talvez mexer ali no vizinho de baixo, vai ter que incomodar ele, mexer no forro dele, para poder mexer no esgoto. Não é fácil conseguir mudar de lugar, entendeu? Então o cliente ele tem que saber que ele tem que conviver com os outros vizinhos, né? Ele tem que seguir Sim. realmente as regras, Sim, já vai começar com o pé esquerdo, né? né? Já incomodando o vizinho. O cliente ele pensa um pouco mais nisso, né? Eu vejo que a convivência coletiva ela é difícil porque eu moro em apartamento também. Às vezes até a questão de acústica. é, o prédio que eu moro é de alvenaria estrutural, então eu sei das limitações da parte estrutural ali. Mas eu vejo que assim, o convívio ele é difícil. E aí você já vai começar uma obra, você vai começar ali com o pé esquerdo com o seu vizinho. Então, às vezes, eles deixam de fazer essas alterações, até porque são alterações onerosas, onde a gente tem que mexer com RT, com laudo, para a consultora ver onde a gente vai furar aquela laje É, e tudo mais. É bem complexo, mas assim, dentro das limitações de um apartamento, tem muita coisa que pode se fazer a depender do sistema estrutural, né? a gente, como assim? Dependendo do sistema estrutural. Por exemplo, lá no alvenaria estrutural você fica mais limitada, né? É, Então, já num sistema convencional de pilar e viga, você pode demolir algumas paredes. isso. A gente consegue demolir algumas paredes, né, quando é convencional, mas quando é estrutural, aí que a gente tem que realmente pensar em como a gente vai conseguir levar tomadas para certos lugares que precisa. Aí que a gente começa a trabalhar com painéis. Então, painel ali, ou parede falsa de drywall, a gente passa por trás ali, ou até mesmo alguma tubulação externa, se for o caso, para criar. Mas assim, a gente consegue fazer bastante coisa tendo limitações. Tem solução para É, tudo, tem né? solução para tudo. Só procurar um especialista, né? É. Isso é muito bom. Eu vi alguns projetos que você postou esses dias no seu Instagram. Os gatinhos lá da cliente, eu vi que alguns projetos seus, você é bem voltado aí para os pets, né? Sim, sim, sim. Eu amo pets. Tenho 2 gatos e um cachorro, porque mora com a minha mãe, mas ele é meu cachorro também. E assim, eu adoro fazer projetos quando os clientes têm pets. Eu sempre já pergunto se eles têm animais de estimação, quais, quantos, né? Qual tipo, porque isso vai determinar também o projeto, porque ele é um animal que vai morar na sua casa, que vai habitar mais do que você ali, né? Então, realmente tem que pensar ali em como que ele vai viver. E aí, a gente tem vários artifícios que a gente consegue usar, assim, para fazer ele viver bem no espaço, né? Posso citar. Tem várias coisas. No começo a gente falou sobre qualidade de vida, né? E a gente É, sempre pensa assim, ser humano, ser humano, ser humano. E hoje os pets, eles ocupam um lugar importante na nossa vida, né? Eu vi que teve uma mudança, assim, de vida dos pets, né? Em, sei lá, 10, 20 anos aí, né? O pet é considerado ali um é o membro da filho, família, né? pai de pet. Pai de pet. Então, a gente tem que o arquiteto, né? Ele tem que pensar também nessa nova faceta, né? Sim, Dos pets, dos animais, da qualidade de vida também, né? Porque
um bichinho triste, se ele tem um bichinho triste, fica ruim também, né? Quando a gente tem, por exemplo, os gatos, eles estão felizes, ele dá mais amor pra gente, a gente também dá mais amor pra eles, sabe? A qualidade de vida é muito, muito melhor quando eles estão felizes, né? Quando eles realmente conseguem usar ali o espaço. Tá, vamos falar de gato. Eu tenho gato. Eu vou Você tirar. tem Eu quanto? tenho uma gata, a Amy. Dá um trabalho que eu vou te falar, viu? Parece um bebê. Mas vamos falar, quais elementos que podem ser? Porque assim, a Amy, ela gosta de ficar em cima das coisas, né? Em cima da geladeira. O gato, ele é assim, ele tem um ar de superioridade, né? Ele quer ficar sempre em cima, olhando de cima. Ele quer mandar, ou vai ali, pega água pra mim, né? Então, eu imagino isso, né? Mas o que dá pra pôr de elementos? Vai, vamos falar de gatos e cachorros. Eu não sei se você já fez projetos pra cachorros também. Eu acho que é mais gatos mesmo, porque eles gostam de pular, né? De arranhar. Tem que ter arranhador para ele não destruir o sofá, mas também a gente tem que pensar em qual tecido a gente vai usar o sofá, tecido de cadeira. Então, se a gente tem um gato, a gente já tem que pensar em qual tecido que vai usar. Eu tenho o gato, e o sofá, ele é no veludo, que a trama é mais fechada. Então, ele não consegue arranhar, sabe? Não fica saindo ali. E aí, a gente também tem. Como que é o nome? Da água. Você tem isso na sua casa? Como que você dá água pro seu gato? No filtro. Não, é o filtrinho, É, né? no filtro, fica girando. Fica girando. Então, isso é bom. Isso é até bom pra gente, né? O barulhinho da água fazendo ali. A gente tem uma cliente que ela colocou 2 filtros, porque ela tem 3 gatas, né? É. 2 filtros, um no home office e o outro na sala de jantar. Então, é bom pra ter diferentes lugares. Também a água movimentando ali. Tem um arranhador. Tem prateleiras que pode você passar, circuitos de gatos, né? Que ele consegue passar por cima, as tocas, que eles conseguem descansar. Até janela. Os meus gatos, eles amam ficar na janela, tomando sol. Então, é bom ter a tela de proteção também. É importante. E o que mais? E o piso também. É importante a gente pensar em qual piso que a gente vai usar. Não dá para ser um piso liso, porque isso é ruim, né, para as articulações. Tem que ser um piso bom, assim, para gatos, é um piso vinílico. Porque o piso vinílico, ele não faz tanto barulho. O piso laminado, ele faz muito barulho. Você consegue ouvir ali as patinhas. O piso vinílico, não. Aí, já para cachorro, é bom ter um piso que é mais fácil de limpar. Se caso ele fizer xixi, assim, em algum lugar, enfim. Ou é bom, não sei, deixar a parte das necessidades dele na varanda. E geralmente essa parte de fazer as necessidades, os gatos. Os clientes a gente costuma colocar, geralmente, no banheiro mesmo, embaixo do gabinete. Então, o gabinete a gente cria em cima uma porta basculante e embaixo a gente cria um armário, coloca a caixa de areia e aí coloca uma bolinha assim, né? Um círculo vazado ali, que aí ele consegue entrar, fazer as necessidades dele e sair. E aí, se a gente quiser acessar, a gente abre e consegue tirar. Enfim, perfeito. Tudo muito bem organizado. Que legal. Eu não sabia que tinha tanta coisa para pensar nos Nossa, pets, muito, né? muito, muito, muito. Da minha cabeça, assim, era só o piso mesmo, né? Eu às vezes falava com o cliente, não pode ter um vinílico se você tem cachorro, né? Porque É, vai que ele faz o xixi ali e é, depois vai estourar o vinílico. Tudo bem que é fácil de fazer a troca, mas é. são coisas que você vai pensando na qualidade de vida e como um animal se comporta, porque o gato ele é diferente do cachorro, né? Totalmente. Então, assim, Totalmente. você precisa saber, olha, ele vai ficar estressado, ou não vai, ainda mais o gato Tem que que tem sair unha, mais. né? Aí o cachorro tem que sair, tem que ter um momento para ele sair, não dá pra ele ficar preso dentro de casa. Aí o gato não, ele aguenta, né? Tem gente que passeia com gato também, mas o gato tem que ter algo atrativo para ele, né? Senão ele realmente vai fazer bagunça. Legal. Bom, e dentro das ideias diferentes, assim, eu já vi algumas coisas, alguns projetos com algumas coisas diferentes. Eu vou falar o meu caso, você deve ter muito mais casos do que o meu. Mas eu já vi, assim, banheiro com 2 vasos sanitários, eu já vi banheiro com 2 box, ou às vezes 2 chuveiros dentro do mesmo box. Eu acredito que isso nem é tão diferente assim. Acho que o vaso sanitário foi o que mais me surpreendeu. Eu falei, opa, 2 vasos é um sanitários. pouco diferente, mas assim, mostrando que o projeto é único, né? Então, são ideias diferentes que o cliente vem, ou até algumas ideias que eu acredito que sejam viajadas, assim, não, peraí, isso aqui não funciona, não vamos por aqui. Como que você lida com isso quando chega? Lógico, você tem que fazer o gosto do cliente, né? Mas se o cliente pensa em alguma coisa que não dá,
Já tive cliente que queria um box muito pequeno e queria colocar uma banheira dentro. Não cabe, não tem como. E aí tinha que criar uma mureta para conseguir a água ficar, a água subir para ela conseguir ficar ali. Mas não pode, porque tem o peso, né, da água ali. Sabe, tem que aprovar esse tipo de coisa. Então, são coisas que a gente já começa a cortar. Não dá para ter uma banheira ali no box de 80 por 80. Entendeu? Sim, Aí, não sei o que mais. Dei umas ideias. de diferente, assim, que chegou algum cliente, olha, sei lá, eu quero uma Ah, forma diferente. a gente tem um cliente que é um estúdio. E aí, o banheiro, ele não tem janela. E aí, para conseguir trazer a luz natural, ele pediu, né, para fazer um vidro dentro do box. Então, assim, tá aqui a planta, aqui é o banheiro e aqui é o quarto e aqui é a porta de correr. Então, para conseguir ter uma iluminação natural, ele pediu para ter um vidro Dentro do dentro box. do box. Só que aí ele pediu para ser um vidro acústico. Hum, Então, tudo acústico, inclusive, né? Esse eu achei exótico. exótico. Todas as paredes acústicas, lã de rocha também no teto, enfim, tudo acústico no apartamento inteiro. Que Acho que esse legal. que é o que eu achei mais exótico, assim, de tudo que eu já peguei. Mas aí, realmente, é um vidro fixo que tá lá. E não é nem aquele que você aperta e fica Translúcido. translúcido, não. É realmente o que você consegue ver do outro lado. É, exótico. É, mostrando que cada projeto é único, né? Então, não adianta, uma ideia é diferente da outra, o estilo de vida é diferente do outro. É, se fosse no meu caso, o que eu iria trazer para você, olha, Ingrid, eu gosto muito de tomar café, na mesa, todos os dias. Então você ia fazer um projeto específico para mim. É uma especificidade única, né? Sim, Não, pode ser que tenha algumas coisas que sejam parecidos, né, correlacionados com outros clientes, mas eu acredito que dentro de um espaço é único. Então, por exemplo, eu gosto de planta, então você vai aplicar ali aquela planta, porque também tem uma propriedade energética, né, para casa, as plantas, né? sim. Em apartamentos são mais difíceis de fazer, né? Eu acho que casa o pessoal usa mais essa parte de paisagismo, mas dá para aplicar também, não Sim, dá? sim, sim. A gente sempre, assim, se o cliente gosta de planta, adoro. Se ele sabe cuidar, a gente coloca planta em todos os ambientes. Não dá para colocar planta, uma jiboia ali dentro do banheiro que pode ficar. Então, a gente também tem que ter o conhecimento em relação a isso. Planta que dá para manter bem, uma espada de São Jorge. Então, não é difícil de lidar, sabe? De criar uma planta assim. Então, é bom a gente ter uma plantinha em casa, né? Eu acho que traz muito boas energias junto com cheiros, aromas, sabe? Incenso. Olha que legal. É, tem essa parte também olfativa, né? É, Que também faz parte da arquitetura. Vocês também especificam essa parte olfativa ou não? assim, quando a cliente eu vejo que ela é um pouco mais esotérica, lá no 3D eu já deixo um bloquinho, né, 3D de um incenso assim, sabe? Ou cristais, algumas coisas que eu já deixo exatamente o que o cliente gosta. Então, exemplo, o cliente, ele é um cliente que tem um óculos, e aí ele deixa um óculos ali do lado da mesa dele no home office, pra ele falar, nossa, ela realmente pensou em mim, como que é a minha vida. Ou ele tem gato e cachorro, também já coloco ali para ele sentir exatamente como que vai ficar. Nossa, eles ficam emocionados, emocionados. Mas em relação à energia, assim, nossa, adoro quando os clientes chegam e realmente priorizam essa parte, né, de ter uma boa energia na casa, que nem que a gente fez lá com as nossas clientes. É, com a Maísa, né? A É, experiência foi bem legal. E foi, para quem não acompanhou lá, acompanhe, porque aquele vídeo pra mim foi tudo mesmo. Porque é muito do que eu acredito que a nossa casa é o nosso templo. Então, dentro dessa mística, é, se a casa é o templo, ela que recarrega as nossas energias, né? sim, A gente sai para a guerra ali fora de casa, quando volta, recarrega a energia. E a gente fez uma experiência muito legal de escrever o nome, gravar o nome para sempre
delas ali no contrapiso do apartamento, Sim. como seria a fundação da casa, né? É. E escolher um lugar onde elas vão ficar mais tempo, né? E foi muito legal, elas se emocionaram, assim, eu nem sabia que elas eram, assim, esotéricas e místicas, então ela falou assim, a Samantha, acho que ela falou, fala pra não sei quem, falou pra Maísa, né, fala pra não sei quem mandar a palavra lá do dia, do que não sei o aplicativo. que, eu não sabia o que era, mas, enfim, não mandaram, escreveu só o nome, mas foi uma experiência bem legal, a gente tenta trazer essa experiência pro cliente também. A gente tá com outro cliente que eu falei com ele ontem, de uma experiência. Eu não vou soltar, porque vai que eles assistam o podcast, mas depois eu te falo o que é. E num outro episódio eu comento como foi essa experiência. E assim, porque a gente entende que cada projeto é único, que cada família é única. Sim. E, assim, o top mind de um bom profissional é ter a criatividade. No seu caso, Sim. é a todo momento. Da gente não, porque é bem abstrato, a gente vai na criatividade em relação às soluções e tal, mas é fazer diferente, né? Esse mercado, se você faz o básico, você já é diferente. Se você faz o diferente, você é muito diferente, né? Então, assim, a gente pensa muito, muito no cliente em relação a fazer uma entrega diferenciada, de ter um serviço personalizado, porque quando a gente entende que quando o cliente senta com vocês lá para projetar, é uma expectativa muito Sim. alta, tanto de sair tudo como ele está planejando, mas daquele projeto 3D que ele está vendo na tela, ele sair como execuível, né? E a quebra de expectativa, ela é muito ruim, ela traz uma energia muito ruim para dentro da nossa casa. E isso, realmente, você já começa com o pé esquerdo. Então, é realmente começar com o pé direito, o que eu falo para o pessoal quando a gente começa a obra ou na entrega, né? Nós fomos os primeiros moradores, né? Porque, de fato, nós somos os primeiros, né? E tem que deixar aquela impressão e aquela boa energia, né? E voltando para a parte final ali, estética, né? Cheiros, lembranças, quadros. Hoje eu vejo que faz muito sentido dentro da nossa vida, para você olhar, você ter aquele caráter olfativo. Lá no escritório a gente utiliza bastante também. A gente tem os aromas lá da Tânia Bulhões, que eu sou muito fã. Pago caro, não é caro, é investimento. É investimento. Porque é muito bom aquele cheiro, é muito bom. E assim, a galera fica louca, porque, nossa, tem um de chá branco lá, até fazendo uma propaganda para ela. Meu Deus, é muito bom, assim. E é outra experiência. Você traz um cliente com aquela energia olfativa, é muito bom. A gente vê isso muito em loja, né? Ou até no Casa Cor. No Casa Cor tinha, é verdade. Nossa, quando os ambientes têm uma música, e aí tem a questão olfativa, nossa, realmente todos... É bem sensorial, sabe? A gente sente muito ali, presença ali. Nossa, é muito, muito bom. Pra mim, eu já sempre anoto ali quais são os melhores que realmente focam em tudo. Em todos os... Olfato, paladar, a visão. Enfim, paladar com certeza também, se tiver alguma coisinha ali pra comer. Sim. Audição. Eu gostei bastante nesse ano do ambiente da adega. Eu falei, nossa, eu teria essa adega na minha casa. E não achei ela abstrata, né? Que é aquelas coisas de casa cor, assim, nossa, viajou, é muito, né? Muito pra mostra. Não, eu achei que até dá pra fazer. Eu achei bem bonito, é um piso de pedra. Nossa, achei sensacional, assim. Eu fiquei apaixonado, moraria naquela adega. Mas o que mais o pessoal comentou no meu Instagram, que eu postei no meu Instagram pessoal, foi aquele spa do começo. Que você nem precisa entrar dentro do circuito, né? Na parte que é gratuita. E o pessoal falou, nossa, porque tem a experiência sensorial, olfativa, né? Que no vídeo não dava pra ver, mas quem tava lá sabe. E também o espaço energético com todas aquelas plantas, né? Nossa, muito legal. Gente, planta é tudo, sério. Você gosta, né? Eu gosto. Gosto. Eu não tenho em casa muitas plantas, por isso que... Eu não tenho muitas plantas em casa porque eu tenho os gatos. Então, eu preciso adaptar mais, assim, como ter plantas em casa.
Mas por isso que eu gosto de verde, porque eu gosto de trazer o verde para casa, sabe? Já que eu não consigo ter planta, então eu mesma pintei a parede da minha casa de verde. Enfim, eu sempre tento colocar tipos diferentes de verdes na casa dos clientes. Óbvio que eles gostam também, né? É, isso é muito importante. Eu também não tenho o verde na minha casa. Não? Não porque eu não gosto muito de verde. Ah, Mas, mas assim, eu gosto, eu entendo que a natureza, ela traz uma outra sensação. Aqui em São Paulo, a gente tem os bairros na Zona Sul, Butantã, ele é muito arborizado e ele sim, faz muita diferença na qualidade de vida ali das pessoas que habitam aquele entorno, né? Então, sim, até ele melhora o ar, né? Então, total. eu acho essa parte de paisagismo, ela é muito legal, porque realmente ela é uma experiência que você nem percebe, mas ela faz muita diferença na sua vida, né? Sim. Eu moro próximo ali à Serra da Cantareira às vezes eu vou para lá para realmente sentir o ar. Eu tenho É, algumas obras lá também e às vezes quando eu vou para obra eu abro os vidros do carro, porque aqui em São Paulo você fecha porque você não aguenta moto, barulho, enfim. barulho. E lá eu abro assim, você respira aquele ar puro, sua cabeça já vai para outro lugar, né? É, alivia o estresse, né? Total. Você tá em contato com a natureza é fundamental para nós, seres humanos, né? A gente foi criado para estar na natureza. Então, quando a gente está ali no meio da cidade, realmente é algo estressante para a gente. Então, quando eu fui escolher o apartamento que eu moro atualmente, eu escolhi o apartamento que tem ali, o condomínio que tem um monte de árvore, porque eu adoro ficar vendo as árvores. É bom a gente ter ali uma janela que tem uma vista legal, sabe, para você poder olhar. Isso é importante, sabe? E aí tem a ver com a biofilia aqui na nossa vida, né? Que é amor à vida, a biofilia. É, a biofilia não é só a gente ter o contato com a natureza direto, ter as plantas em casa, mas realmente também tem a parte que é a água, a luz natural que entra, sabe? É muito importante ter as janelas abertas, não deixar fechado, enfim. Nossa, tem tanta coisa para falar da biofilia. Pode falar, temos tempo. Não. Bom, vamos para a parte final aqui do nosso bate-papo, né? O que que você recomenda, assim, para quem quer fazer um projeto, quem quer começar uma obra, quem quer planejar, quem comprou o apartamento agora, quem está pensando em comprar? O que você, né, dá uma consultoria grátis aqui para quem está assistindo esse vídeo aí pra gente? O que que precisa fazer? Primeiro, precisa entrar em contato com o escritório, né? Para fazer um orçamento. E aí, a gente sempre pergunta, né, o que que ele pretende fazer na obra. Então, é importante ter uma clareza do que ele precisa, o investimento que ele tem também. E a partir disso que a gente começa a fazer o projeto de fato. Mas sempre tem que ter um planejamento para começar qualquer coisa na vida, né? Tem que ter um planejamento. Tem que ter, né? Você vai ter um filho, tem que planejar, Tem que né? planejar. É caro. É, Assim como fazer uma obra. Mas na verdade a gente leva, né? A gente também não fala que as coisas são caras. Elas são, valem o inve- que vale. são investimentos, né? Porque é um investimento para a sua vida, é um investimento que vai trazer conforto, ele muda totalmente o seu estilo de vida, né? A sua forma de ver, ele recarrega as suas energias. Quando a gente foi construir, a gente levou uma planta, é uma casa, né? A gente levou uma planta e falamos, né? Olha, aqui a gente quer o, a área de serviço, os quartos são, a área íntima é afastada deslocada, né, da parte Social. social, queremos um lavabo, e ali o arquiteto e a gente levou, de fato mesmo, olha, isso aqui, a gente desenhou isso aqui, te ajuda, né? Isso faz um tempo já, eu nem era formado. Então, o arquiteto ele falou, não, calma aí. Aí ele começou. Melhorar Pá, os pá, 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 fluxos, pá, pá. ver. Não, aí começou a desenhar, e desenhou a planta, aí dali a pouco desenhou a fachada, falou, é isso que você quer? Aí Isso. a gente, nossa, é isso, mas o que que é isso? Ah, não, é um telhado assim e tal. Então, assim, é muito importante também, né, o cliente levar as ideias dele, É, levar também o investimento, né? Porque ali também eu entendi que você direciona, né,
o cliente para falar, não, isso aqui não custa isso aqui você vai gastar tanto. É, Porque o que a gente vê é que realmente o custo ele é muito importante, né? Tanto para você não pensar uma realidade, um desejo casa-cor e ter um bolso de Pinterest, é, né? Então, eu vejo que para quem quer começar, né? Para quem tem ali um apartamento, pensa em fazer uma reforma, primeiro planejamento financeiro, financeira. procurar o meio certo, né, do projeto para se planejar. Ah, não, mas eu vou fazer só um piso e tal. Mas só nisso já dá uma economia, né? Em relação a qual piso utilizar. Qual peso utilizar, qual que é a metragem que vai usar, não só metragem, a gente faz a contagem das peças. Então, um exemplo, banheiro pequeno e vai usar um porcelanato 1,20 por 1,20. Então, quantas peças a gente vai usar? Ah, porcelanato 90 por 90. A gente tem todo esse quantitativo, né, para ele ter o controle do que ele vai comprar. Isso é muito bom, né? De realmente saber a economia, né, de não comprar errado, de comprar mais ou faltar, e aí faltar e atrasar a obra. Então, realmente é bom ter essa organização, esse planejamento. Comprar coisas que não são necessárias naquele momento. É, Tipo, passou ali no material de construção. Ah, nossa, tá um preço bom, vou comprar. É como se fosse compra de mercado, né? é. Opa, eu tenho um Toddy lá, mas eu vou comprar mais um. E tipo isso, Eu né? tenho um cliente que ele tem várias luminárias, lâmpadas, porque se caso queimar, eu tenho aqui para trocar. Isso é engraçado, mas realmente Acontece, né? acontece. Acontece. Bom, estamos chegando no final. Eu vou fazer uma última pergunta. Ingrid, a obra ela começa com uma ideia, né? Mas na sua experiência, o que que realmente separa uma ideia de uma realidade, né? Porque o papel ele aceita tudo, né? Mas o que realmente é execuível? É a ação de fazer acontecer aquilo, de realmente se planejar e pôr, sair do papel das ideias, né? De não ser só ali a sementinha e realmente brotar, sabe? Realmente acho que é a ação. Então o cliente ele tem que levantar da cadeira dele e falar, não, agora vai. É, agora vai. Mas quem direciona essas ideias, A gente. porque vem muita ideia viajada, né? Muito, muito, muito. A gente que vai direcionar tudo que o cliente quer. Direcionamento é fundamental. E direcionamento e as pessoas certas também que você vai contratar, né? Bom, ótimo. Gente, eu estive aqui com a Ingrid. Depois vocês podem procurar ela na rede social como Cúpula Rosa. Vocês vão ver os projetos delas. São maravilhosos. Além da estética, também toda essa funcionalidade, toda essa expertise por trás, né? Porque não é só um desenho bonito, Não. é um planejamento, são anos de estudos, são anos de experiência e buscando se aperfeiçoar, que é isso que a gente faz, a gente trazer novas tecnologias para os nossos clientes, Sim. novas ideias, novas formas de pensar, entender o mercado, entender a mão de obra, entender uma infinidade de coisas que é desse universo da construção, né? Porque esse papo ele mostra que além da estética existe um propósito, né? Eu olhei como você fala do seu trabalho e eu vi que você ama, né, o Não. que você faz, assim como eu, né? Que nosso serviço é muito caótico, mas tudo que a gente entrega é porque a gente ama, né? Então, esse papo, ele foi um pouco, né, sobre a parte estética, sobre a parte técnica, mas ele falou um pouquinho também sobre as nossas vidas, que é além da planta. Sim. Ingrid, obrigado. A gente tem que lembrar que o projeto ele não custa caro, o que custa caro é a falta dele. Exatamente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Diego. Foi muito bom estar aqui. E é isso. Obrigado, gente. Até a próxima.